Oi pessoal, tudo bem? Então a gente tá aí parado esses dias, né, por causa dessa pandemia aí, tendo que parar as aulas, mas eu resolvi fazer um vídeo aí para a gente poder estar dando uma olhada nessa parte aqui de químicos, né, que a gente já ia entrar, seria a nossa próxima etapa, a gente entrar na nossa parte de químico. Então eu resolvi ler e explicar aí para vocês, para a gente poder dar uma mastigada nesse conteúdo, tá? Lógico que depois a gente vai voltar a dar uma olhada nisso aí presencial, né? Em aula presencial, mas seria importante já que a gente pudesse estar vendo um pouquinho disso aí, tá? E para entender essa parte aqui de químicos, tá? Então, se vocês, quem já tem a apostila, quem já imprimiu aquela apostila lá, que foi mandada em PDF, agora já vai ter, não sei se alguém aí já pegou, vai ter já na escola aí essa apostila aí, tá bom? Apostila de químico que nós vamos entrar agora já está pronta. Seria para eu entregar naquele dia, naquela terça-feira para vocês, mas como não teve aula, as aulas foram canceladas, não deu tempo de entregar, tá? Mas quem tiver aí já ela impressa ou em PDF, tá? Se vocês puderem acompanhar, a gente vai lendo e explicando, tá bom, gente? Então vamos lá. São parte de processamento de filmes ainda, né? Falando sobre químicos. O processamento de um filme radiográfico, mais comumente chamado apenas de revelação, obedece a 4 etapas distintas de um processo físico-químico complexo. Em cada etapa há uma atuação de um conjunto de produtos químicos sobre o filme sensibilizado de forma a tornar-se visíveis e permanentes as alterações produzidas nos cristais de haleto de prata, presentes na emulsão. As 4 etapas são revelação, fixação, lavagem e secagem. Elas estão discriminadas abaixo e independem se o processamento será realizado de forma manual ou automática. Então, pessoal, é assim, esse produto químico, que é o revelador, ele vai atuar diretamente lá onde, lembra que quando vocês estavam vendo sobre filmes, que a gente viu que tem as camadas do filme, né? E tem aquela camada principal que é o haleto de prata e a gelatina, né? Que forma a emulsão. Então, eles vão, o revelador ele vai atuar diretamente ali, tá? Naquela gelatina, naquela emulsão, para poder fazer aí a revelação do filme, tá? Vocês podem ver, vocês têm aí na apostila essas 4 etapas aqui do filme, essas 3 etapas aqui do filme, e aqui, né? Onde tá a etapa A, a B e a C, né? A, o filme virgem normal, né? Vocês vão ver que esses desenhos geométricos que tem aqui dentro são como se fosse o haleto de prata, tá, gente? O A, o filme virgem. O B, o filme exposto e revelado, né? O filme foi exposto, já foi feita uma radiografia em cima desse filme e já foi revelado, já passou no revelador. Vocês veem que tem uma parte que é enegrecida, né? Dos formatos aí, dos desenhos aí, e uns estão brancos, tá? Esses que estão pretos, que foram sensibilizados diretamente pela radiação, tá? E os mais brancos que não foram sensibilizados ou não foram tão sensibilizados assim, então eles ficam brancos, tá? E aqui no C, grãos não sensibilizados são retirados na fixação. Aqui já foi passado no fixador, tá? Esse quadro letra C aí já foi passado no fixador. Então o que é imagem permanece, tá? Que são esses pretos. E o que não é imagem, o que é onde não foi sensibilizado, ele é retirado na fixação, ele é retirado, tá? Aí vocês vão ver mais à frente aí quando a gente estiver vendo sobre fixador, tá bom? Agora a revelação. A etapa de revelação consiste na colocação do filme em uma solução química composta de várias substâncias, para que a prata metálica fique enegrecida e visível, deixando que venha à tona a imagem ainda escondida na película do filme. Cada uma das substâncias que compõem o líquido revelador tem uma função bem definida no processo,
e elas são descritas a seguir. Bom, aqui a gente vai começar a falar sobre o revelador e suas propriedades, né? Revelador o que cada substância dentro desse revelador tem. A substância, a gente vai ver, conhecer cada substância dessa e o que ela faz, tá? Dentro da revelação, a importância de cada uma. Então, nós temos aqui o redutor, responsável pela conversão dos grãos de brometo e iodeto de prata em prata metálica, tá? Visível, composta pela fenidona, responsável pela metade ou menor porção de cinza na imagem, e pela hidroquinona, encarregada da produção da porção mais densa, mais escura da imagem. Quer dizer, ela faz aí essa parte aí de mostrar para nós as tonalidades de cinza, né? Os tons de cinza, porque o raio-x, quem já viu aí um raio-x revelado aí, acredito que alguns até já tenham feito o raio-x, ele tem esses tons de cinza, tá? O cinza mais escuro, o mais claro, o médio, dependendo da densidade, dependendo de como esse filme ele foi sensibilizado pelo raio-x, tá? Se ele foi muito sensibilizado, ele fica preto. Se ele não foi sensibilizado, ele fica transparente, né? A radiografia fica transparente. Agora, se ele foi um pouco sensibilizado, ele fica mais cinza. Depende do grau de sensibilização, né? Que acontece na película, que fica os tons de cinza, tá bom, gente? É tudo feito em tons de cinza, tá? Então, pessoal, agora vamos falar sobre o ativador, tá? Esse elemento, o carbonato de cálcio, possui a função de suavizar e inchar a emulsão, para que o redutor possa ter acesso aos grãos de prata que absorvem a radiação. Vocês lembram que quando a gente estudou os filmes, né? Quando a gente viu os filmes lá, a composição de um filme de raio-x, nós vimos que ele tem a emulsão, né? A emulsão, a base, né? No caso, a emulsão, camada protetora, né? Tem a camada protetora, a emulsão dos dois lados e no meio a base, né? Então, assim, essa parte de emulsão, onde estão os aletos de prata, como ela é uma gelatina, esse ativador ele tem essa função, né, de inchar essa gelatina, de ela inchar, para que a radiação, para que os aletos de prata sejam mais atingidos pelo revelador, tá? Que ele consiga revelar mais, ter uma maior, vamos dizer assim, ter uma maior locomoção dentro dessa gelatina, tá? Ela incha, então para que esses aletos tenham essa melhor locomoção e acesso do revelador até os aletos de prata, então ela é inchada. Não dá pra gente ver assim, por exemplo, uma radiografia ela é mais espessa, mais grossa quando você coloca no revelador, mas você vê que ela fica, se um dia você tiver essa oportunidade, é que não tem como eu levar na escola e não tem como mostrar para vocês em vídeo isso, mas se vocês pegarem um filme pequeno mesmo e colocar no revelador, deixar um tempo e tirar, você vai ver que ele vai sair meio limboso, né? Ele vai sair meio não vai sair molhado normal, vai sair meio limboso, parece que tem um óleo, né? Vai ser meio gelatinoso, meio limboso esse filme. Por quê? Por causa desse inchaço que o ativador faz, tá? Ele incha a emulsão, que é aquelas duas camadas que tem dos dois lados do filme. Ele vai inchar essa emulsão e para fazer com que os aletos de prata fiquem mais livres para ser atingido por esse revelador, tá bom, gente? Agora o restritor. O elemento restritor é responsável pela moderação da taxa de revelação. É o brometo de potássio. Quer dizer, ele regula, né, essa parte de revelação, tá? No caso, se o filme fica um tempo a mais no revelador, ele consegue fazer com que o revelador pare de revelar, porque para não acontecer da imagem ficar muito escura, tá? Ela não ficar muito preta. É lógico que se você deixar um tempo a mais no revelador, ele vai ficar escuro mesmo. A imagem ficar escura depende de vários fatores, erro de técnica, luz, ser atingido por luz, temperatura alta, como já expliquei para vocês, e muito tempo também no revelador ele pode queimar, que a gente chama de queimar essa radiografia, ela vai ficar preta, né? Mas esse restritor aí ele ajuda bem no combate a isso aí, tá bom? Para não ficar muito escura a radiografia.
Agora, o preservativo, esse componente sulfato de sódio tem a função de proteger os agentes redutores contra a oxidação resultante de seu contato com o ar e reduzir a ação dos agentes de oxidação. Vocês viram aquela vez que eu fiz aquele vídeo aqui mesmo no meu serviço? Eu estou gravando esse vídeo aqui no meu trabalho, aqui em Pirapora. Hoje está meio tranquilo, ainda bem que graças a Deus dá para gravar esse vídeo aí para vocês. Ele é assim, quando nós fizemos aquele vídeo lá, vocês viram dentro do tanque lá de revelador, que se eu deixar um pouquinho de revelador em algum lugar assim que pegue muito oxigênio, ele vai oxidar, né? Vocês lembram que até dentro daquele tanque grande tem aquela tampa que vai dentro, vai encostada num líquido, que é para entre a tampa de cima e o líquido embaixo não ter nenhum espaço para que não tenha oxigênio, porque se tiver oxigênio vai oxidar essa solução, né? O revelador ele oxida fácil, tá? E se não tivesse aqui esse preservativo, ele ia oxidar no momento que você estivesse preparando o revelador, ele ia oxidar. Então ele dá um tempinho. É lógico que se você pegar e deixar ele no ar em contato com o oxigênio, ele vai também oxidar, né? Ele vai ficar uma cor escura. Tanto é que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente está mexendo com ele, preparando ele, que se você pingar um jaleco ou uma roupa branca, qualquer lugar, na hora não parece que está só molhado. Mas depois que seca, fica marrom, tá? A roupa fica marrom, fica bem escura, porque ele oxida, né? Quando ele seca, ele fica muito tempo em contato com o oxigênio, então ele oxida, tá? Então esse preservativo aí, ele tá nessa função de não deixar ele oxidar tão rápido, tá? Ele oxida, mas não é tão rápido por causa desse preservativo, tá? Ele ajuda nisso aí. Agora o endurecedor. O endurecedor é o glutaraldeídio, tá? Retarda o inchaço da emulsão de forma a não prejudicar o transporte do filme pelos rolamentos da processadora automática durante o processo de revelação. Bem, tem lá que nós vimos, né, anteriormente aí o restritor, né, que o ativador que ele serve para inchar a gelatina. Tem o endurecedor que ele retarda um pouco, ele equilibra essa parte aí de inchaço da emulsão. Para quê? Para que quando você for passar, lembra que eu mostrei para vocês aí, que eu mandei o vídeo para vocês, esse vídeo que eu fiz aqui mesmo do revelador, da processadora automática, que tem aqueles rolos que vão passando o filme e ele vai caminhando por aqueles rolos, o filme. Se tiver muito inchado, ele vai passar, na hora dele passar ali, como é um lugar úmido, ele vai começar a patinar, tá? E essa radiografia ela não vai caminhar dentro da processadora direitinho para poder sair com a imagem final do outro lado seca, tá? Então, se não tiver esse endurecedor aí, ele não vai conseguir passar por esses rolos, tá? Ele vai ficar patinando, vai riscar a radiografia, ela vai demorar para sair do revelador, vai revelar, vai ficar muito escuro, tá? Vai começar a enroscar o filme dentro da processadora, tá? Se não tiver esse endurecedor junto, sendo um dos componentes aí, uma substância aí que é componente do revelador, tá bom, gente? Então o endurecedor serve para isso, tá? Para ele segurar um pouco, tá? Essa parte aí de estar passando nos rolos aí da processadora, tá? E agora temos aqui também a água, tá? Que é o elemento solvente da solução, ou seja, aquele que ajuda a diluir a concentração dos produtos e ajuda no transporte dos elementos químicos até o contato com os microcristais. A água, a função principal aí é diluir todo esse elemento, né? Nós vemos aí esses químicos, eles vêm todos concentrados, tá? Daí quando você estiver preparando essa água, ela não vai vir, por exemplo, reservado ali a água para você colocar. Não, é água normal, você vai colocar no momento que você estiver preparando o químico, né? Mais para frente aí a gente vai ver como que a gente prepara esse químico, tá? Vou mostrar para vocês como é feito, preparado o químico, tá? Vem os componentes para a gente poder misturar e preparar esse químico, tá bom? E a água ajuda aí na solução, tá? Para poder dissolver esses químicos. Todos esses 6 produtos que fazem parte do líquido revelador possuem cada um sua função específica
no sucesso da transformação da imagem latente em imagem visível, né? No entanto, mesmo com a presença do elemento restritor, deve-se cumprir exatamente o tempo necessário para o processo de revelação. Se o tempo for excedido, mesmo que em poucos segundos, os microcristais não expostos serão também atingidos pelos agentes redutores. Nesse caso, a imagem começará a se tornar mais escura do que deveria, com mais borramento e menor nitidez. Se ela ficar muito tempo, é lógico que tem um restritor que ele ajuda nisso aí, né, gente? Ele contribui muito para não ficar muito escura a imagem, né? Não ter uma revelação demasiada. Mas se ficar muito tempo no revelador, ele vai revelando, ele continua revelando, e até aquela parte que é para ser mais clara, mais branca, ela vai começar a ficar escura também, tá? Daí vai sair um filme preto, tá? E sem condições de poder ser analisado, tá? Sem condições de dar nenhum diagnóstico. Então, tem todo um tempo para ele ficar dentro do revelador, tá bom, gente? É lógico que, como eu falei para vocês, existem muitos fatores que podem deixar uma radiografia mais escura, mas esse é um deles, tá? Um tempo maior dentro do revelador, tá? Ele pode dar um problema aí essa parte aí da revelação, tá? Agora vamos ver sobre a fixação, né? Que é o outro elemento químico. Temos o revelador, agora o fixador. Nós vamos falar sobre o fixador, tá? A segunda etapa a ser cumprida é a de fixação, realizada em sequência após a revelação, onde o filme deve ser imerso totalmente para que ocorra o processo. O líquido fixador tem por função criar uma barreira protetora sobre a imagem para que ela não sofra a ação do tempo e possa, então, ser manipulada sem qualquer cuidado especial pelo técnico, pelo radiologista e pelo próprio paciente. O líquido fixador, como também era o revelador, é composto, na realidade, por uma mistura de 5 produtos químicos diferentes. Cada um desses produtos e suas funções estão relatadas a seguir. Quer dizer, nós vimos o revelador, né, e suas propriedades, suas substâncias que compõem o revelador. Agora vamos ver o fixador, né, para fixar a imagem, tá? Nós vamos ver também quais são os produtos aí que compõem esse fixador. No primeiro produto aqui nós temos o neutralizador, que é o ácido acético. É o responsável pela interrupção da ação do revelador, que fica em atividade na emulsão após o filme abandonar o recipiente que contém esse produto, revelador. Isso é fundamental para que o filme não se torne super revelado e ocorra o seu velamento. Nós vemos aí, então, o neutralizador, ele faz o quê? Ele faz com que o revelador ele pare de agir sobre a película, né? Ele pare de agir sobre o filme, para que o filme não fique mais escuro, tá? Para que ele não escureça. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente, naquele vídeo mesmo, olha como foi importante aquele vídeo, e muitas coisas vocês estão lembrando por ele. Quando eu gravei aquele vídeo, eu falei para vocês que a gente não deve misturar, colocar, deixar pingar o revelador, o fixador no revelador. Lembra que eu até falei para vocês que para colocar lá na processadora tem um macete? Primeiro você coloca o fixador, depois coloca o revelador. Não pode colocar o revelador depois o fixador. Vocês lembram? Porque o fixador não pode pingar no revelador justamente por causa disso aqui, por causa desse neutralizador. O neutralizador, o que é a função dele? Interromper a revelação, né? Se eu pego um pouquinho desse fixador que contém o neutralizador e colocar no revelador vai se contaminar e não vai prestar mais, porque esse neutralizador ele vai fazer com que o revelador meu ele pare de revelar, tá? Por isso que eu não posso pingar o fixador no revelador, não posso deixar pingar uma gota sequer, porque eu vou contaminar o meu revelador, tá? Então agora nós vamos falar sobre o produto de limpeza, né? A retirada dos grãos não sensibilizados da emulsão deve ser feito por um elemento que não reaja com os grãos enegrecidos. Esse elemento é o triosulfato de amônia ou de sódio.
A prata acumulada na solução fixadora pode ser recuperada por um processo de eletroposição em uma superfície metálica, né? Produto de limpeza, então, ele vai trabalhar aí na revelação para tirar os grãos que não foram, os grãos de haleto, né, de prata, que não foram sensibilizados da imagem, tá? Aqueles que não foram, que não receberam a radiação, então eles vão sair da imagem, vão sair da película para poder fazer a formação da imagem, tá? Para poder aparecer a imagem, que é a imagem que era latente, que ela possa se tornar visível, tá bom? O preservativo possui a mesma função do preservativo da solução reveladora. Lembra que lá no revelador também tinha preservativo? Aqui também tem preservativo, né? Possui a mesma função do preservativo da solução reveladora, agindo agora sobre o fixador para evitar sua oxidação e reduzir sua atividade, né? Aqui também tem o revelador, também no fixador também tem o preservativo para evitar aí essa oxidação da solução de revelador, tá? De fixador, tá? Endurecedor tem a função de contrair e endurecer a emulsão e é composto de cloreto de alumínio, tá? Tem a função de endurecer essa emulsão que tinha sido inchada lá no revelador, lembra? Que é pelo ativador, o ativador encheu a emulsão. Então, aqui esse endurecedor, ele vai endurecer essa emulsão, tá? Porque ela vai se tornar uma imagem já fixa ali, não pode ser mais mexido. Então, o endurecedor tem essa função, tá? Não é como se fosse um secador, uma secagem dessa gelatina, tá? Ele vai endurecer aí essa gelatina e vai endurecer esse filme. E aqui também temos a água, né? É o elemento solvente da solução, também como no revelador, né? Ou seja, aquele que ajuda a diluir a concentração dos produtos, transporta os elementos químicos até o contato com os microcristais e depois ajuda a carregar os microcristais não expostos para fora da região da imagem. O tempo destinado à etapa de fixação também deve ser controlado. Não é tão rígido quanto o tempo de revelação, mas também não deve ser ultrapassado para que o agente fixador não acabe atacando a prata enegrecida e destruindo a imagem. A água aqui também tem a função, né, de dissolver aí essa solução de fixador e de levar os produtos químicos aí até o local onde a imagem não foi atingida pela radiação, para poder limpar. Ajuda também no produto de limpeza nessa água aí, né? Tem o produto de limpeza que tira os haletos de prata não sensibilizados. A água também ajuda aí nessa função, tá, gente? Então nós vimos já o revelador, o fixador. Agora nós vamos ver a parte de lavagem, tá? A parte aí que a gente usa para lavagem da radiografia. Lavagem. Essa etapa consiste na retirada da solução fixadora e é muito importante, pois o triosulfato de amônia não pode permanecer sobre o filme. Se o processo fosse interrompido sem a lavagem, com o passar do tempo, ocorreria uma reação com o nitrato de prata e o ar, fazendo com que o filme adquirisse uma coloração marrom amarelada. A vida útil do filme processado é determinada pela concentração de triosulfato de amônia retida no filme, não podendo exceder a 4,6 micrograma por centímetro quadrado. A lavagem é importante, né? Lavar esse filme, porque para tirar todo esse elemento químico, né? O elemento químico já passou pelo filme, já cumpriu a sua função ali, né? O revelador de revelar, o fixador de fixar, então ele já cumpriu a sua missão, agora ele tem que sair. Ele tem que sair, e é pela água que ele sai, porque se ele não sair, como está escrito aqui, ele fica, o filme adquire uma coloração marrom amarelada, ele fica feio o filme, né? Ele fica, eu posso até passar pelo revelador, fixador e secagem direto, sem a água, mas só que ele vai aparecer a imagem e tudo, mas ele vai ficar uma radiografia muito feia, sem alguns detalhes, e geralmente o médico radiologista não vai laudar um exame desse. O médico que pediu o exame, ele não
não vai gostar da imagem, vai ficar uma imagem feia, né? Vai ficar, parece uma radiografia já antiga, porque a radiografia quando fica velha, ela fica com esse aspecto também, né? Fica muito tempo guardada, ela também fica com esse aspecto. Então, como se tem componente químico ainda no filme e já passou pela secadora, ele fica nessa coloração marrom amarelada. Então, a água, basicamente, essa função ela vai servir para lavar esse filme, tirar todo esse elemento químico que está no filme, que já cumpriu sua função, tá? Então, e essa água de lavagem, essa água tem que ser corrente, tá, gente? Tem que ser uma água corrente para ela não sujar muito tempo ali dentro do tanque, porque o tanque da processadora é um tanque relativamente pequeno, tá? Não é muito grande. Então essa água tem que ser corrente, ela tem que lavar, ser esgotada, tirar, ela sai num processo lá de bombeamento de água, ela entra a água nova e sai a água já usada, tá bom? Ela vai para um processo lá de tratamento de água e sai, tá? E agora a secagem, nós vimos revelação, fixação, lavagem, agora a secagem desse filme, tá? Secagem. A etapa final do processo de revelação é a de secagem, quando o filme é submetido à circulação de ar quente sobre sua superfície, tornando-o apto para ser examinado pelo radiologista, responsável pelo laudo acerca de seu objeto de estudo. Quando não disponível, o ar quente pode simplesmente deixar o filme radiográfico com a colgadura pendurado, com um varal de roupas, a fim de que a água escorra pela ação da gravidade. Por fim, a umidade final se evaporará e se a câmara escura tiver seu nível de umidade controlado, né? Embora não seja uma etapa necessária em termos de processo de revelação da imagem radiográfica, ela se faz útil, pois seria inconveniente o técnico manipular o filme radiográfico enquanto ele ainda está molhado. O tempo de secagem não tem nenhum limite, deve-se apenas tomar cuidado com a temperatura, que não deve ser muito elevada para não danificar a gelatina e a camada protetora do filme, né? Então nós vemos aqui que tem a secagem desse filme, né? Como ele é passado por componentes químicos, líquidos, né? Revelador, que é líquido, fixador, que é líquido, a água também. Então ele tem que ser seco, né? Tem que secar essa radiografia. Então ela pode ser seca de duas maneiras. Ela pode ser seca se for passado pela processadora automática. Tem a parte de secador, que ela vai passar pelos rolos também com um ar, geralmente é um ar a 60 graus, tá? A temperatura. Ela vai secar esse filme e ele vai sair lá do outro lado para o técnico pegar, o auxiliar ou o médico, para ele poder avaliar esse exame, dar o diagnóstico, tá? Ou também ele pode ser preso numa colgadura, que chama, que são como se fossem presilhas, pequenas presilhas que são colocadas no cantinho do filme, e ele é pendurado num local, igual um varal, uma sala dentro do setor, para que possa ficar secando, tá? Mas esse é um sistema mais antigo, tá, gente? É um sistema que a gente vai ver que é da revelação manual ainda, tá? Que é o que a gente vai ver agora em seguida, tá? Ele é a revelação manual, geralmente ele é seco assim, ele fica seco lá um tempo e pode demorar muito, tá? E é onde demora demais, às vezes demora 15, 20 minutos para secar uma radiografia, que ela fica lá pingando e você não pode enxugar, tá? Para você não danificar a imagem. Então ela fica secando lá, temperatura ambiente, e até quando ela secar ela tem que ficar lá, tá? Que é diferente agora da processadora, que a processadora você passa por ela, rapidinho ela seca, tá? Então tem esses dois tipos de secagem: secadora da processadora normal e a secagem pelo ambiente normal, pela temperatura ambiente, tá? Então agora nós vamos ver sobre o processamento manual, tá, gente? O preparo das soluções químicas para o processamento dos filmes deve ser realizado em sala especial, longe das áreas de armazenagem e manipulação dos mesmos. Muitos danos podem ser causados às películas e às imagens finais quando o preparo das soluções é realizado no mesmo ambiente que dá imagem a contaminações diversas.
O advento das soluções processadoras líquidas, cujo processamento de preparo para o uso se limita à diluição e mistura, reduziu sensivelmente os riscos de contaminação. No caso onde ainda se empregam matérias-primas em pó, um cuidado extra deve ser tomado para evitar que partículas dispersas no ar venham a se depositar sobre as superfícies da mesa e dos tanques, causando transtornos. A sala de preparação das soluções deve ter como condição essencial um adequado sistema de ventilação para eliminar partículas ou gases que se desprendem durante o preparo das mesmas. As soluções devem ser usadas de acordo com as instruções, para se obter as imagens mais informativas permitidas pelo alto nível de qualidade dos filmes e das próprias técnicas aplicadas. Aqui é um aconselhamento, né, que estão dando sobre o preparo das soluções, tá? O preparo do químico. Ele deve ser feito fora, assim, longe de onde estão armazenados os filmes, tá? E onde a gente vai manipular os filmes. E está dizendo aqui sobre os químicos que em pó, né? Em muitos lugares, até um tempo atrás, ainda se fazia esse químico que ele vinha em pó para ser dissolvido, né, na água. Mas isso é algo que eu creio que nem exista mais, tá? E agora já vem em forma líquida, né? Geralmente mesmo até mesmo para acabar com esse negócio de contaminação, né? De contaminar pelo pó, tá? Pelo pó é mais fácil de se contaminar. O líquido, é lógico que ele tem aquele cheiro, né? Ele tem um cheiro que também não faz bem, né? Faz mal para a saúde, mas é melhor do que você tá expirando pó, né? Era um pó que você colocava junto com a água para poder fazer essa solução de revelador, de fixador. Mas agora é tudo com líquido, né? Então já não tem tanto esse problema mais. Basicamente, o processamento químico tem como objetivo transformar a imagem latente em imagem visível, formada durante o processo de exposição do filme. A imagem visível de prata metálica, de forma que esta imagem seja a mais representativa possível das estruturas da região do corpo humano radiografado. O processo composto basicamente é de 5 etapas para o processo manual. Então, vocês viram que nós temos a lavagem, a revelação, a fixação, a lavagem, a secagem, né? Aí seria uma processadora automática normal. Na revelação manual, nós vamos usar a revelação, a água, que é o banho interruptor, a fixação, a lavagem e a secagem, tá, gente? São 5 etapas a diferença. Porque no manual você vai ter que pegar com a colgadura, né? Que é aquela presilhinha que eu falei para vocês, né? E mergulhar. Era mergulhada no revelador, ficava um tempo. O técnico erguia a radiografia, olhava, via se estava bom, olhava naquela luz vermelha de segurança, não muito tempo. Ele olhava, via se aparecia a imagem, se estava boa ou não. Tirava de lá, colocava na água para parar de revelar, tá? O banho interruptor para quê? Para interromper a revelação, tá? A interrupção da revelação. Ele tirava da água, colocava no fixador, deixava um tempo, tirava do fixador, colocava na água de novo para lavar esse fixador. Daí ele tirava e deixava secando, tá? Pendurado lá na colgadora para secar. Esse é o princípio da revelação manual, tá? A revelação manual é algo que a gente não se vê mais, é difícil, mas na parte, assim, na questão de conhecimento, é importante que vocês fiquem sabendo, né? Com certeza vocês nem vão mexer mais com essa revelação manual, mas é importante saber. Eu mesmo, quando eu fiz o curso até de auxiliar, não tinha essa revelação manual mais. Mas teve uma vez que eu tive que fazer uma revelação manual. Precisei fazer um raio-x de uma criança, o técnico precisou fazer o raio-x e estava com problema na processadora. O processador estava com problema nos rolos lá e entrei na câmera escura, peguei o filme, coloquei no tanque do revelador e é coisa que a gente tem que fazer no dia a dia para quebrar um galho. E ficou bom ainda. E ficou, graças a Deus, ficou bom o exame.
Deu para ver direitinho? A revelação é a fase do processamento no qual se dá a formação da imagem propriamente dita. Na fixação, os cristais que não receberam luz e, portanto, não possuem a imagem latente, não foram atacados pelo revelador. São dissolvidos e eliminados da camada de emulsão. Os subprodutos de fixação e outras substâncias solúveis indesejáveis são em seguida retirados da camada por meio da lavagem, com o uso de água corrente filtrada. Após isso, o filme é submetido à secagem para a retirada do excesso de água, deixando o filme apto para o manuseio pelo médico radiologista para diagnóstico, enquanto apenas o processo de revelação produz a imagem visível. As outras etapas têm a função de apenas retirar os produtos indesejáveis da emulsão do filme, com o objetivo de, ao final do processo, restar apenas a imagem de prata em condições de não sofrer mais qualquer deteriorização. Então a revelação é isso aí, é basicamente como aquilo que nós vimos lá naquela primeira parte anteriormente, né? Ele atinge os aletos que sofreram a radiação, foram atingidos pela radiação, preservando os que não foram, preservando assim, não revelando, né? Porque os que não foram atingidos pela revelação, eles vão ser retirados, eles vão ser retirados, vamos dizer assim, eles vão ficar soltos na radiografia, na fixação. A fixação vai tirar esses halitos de prata que não foram irradiados, e a água vai limpar essa solução toda, vai lavar essa solução, tirando da radiografia.